Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio. Estamos aqui de volta para trazer para vocês mais um vídeo da série Hora Certa, do Espírito de Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. O tema de hoje chama-se Reeducandos, que nós vamos ver que é um tema bem interessante e diz respeito a todos nós, indistintamente, né? Então, lembrando, nós estamos aqui gravando esse vídeo no canal Reflexões Espiritualistas, que tem como objetivo básico divulgar para aqueles que se interessam, claramente, né, as informações sobre a doutrina espírita à luz do Evangelho Redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Normalmente fazemos os vídeos bem curtos para que ninguém perca muito tempo assistindo, né? E assim é a ideia de fazer essas pílulas de reflexões diárias, assim vamos dizer, né? Se bem que a gente grava semanalmente, mas as pessoas podem assistir diariamente. Lembrando também que aqueles que gostarem do conteúdo podem se inscrever no canal. Por favor, se gostarem, deixem o seu like para que o YouTube possa entender como sendo um vídeo relevante e sugerir e apresentar para mais pessoas, né? Esse vídeo aí que tem a ver com as reflexões espiritualistas que nós tanto estamos aqui buscando divulgar, lógico que em primeiro lugar para nós mesmos, né? Aquele que fala é aquele que mais precisa, né? Vocês sabem disso, né? Bom, vamos lá? Então, como eu disse, o tema de hoje chama-se Reeducandos. São 3 slides apenas, bem rapidinho, e eu vou fazer o seguinte, nós vamos parando em cada um dos tópicos para ir comentando, assim chega no final, nós já temos o vídeo comentado para vocês, tá bom? Bom, vamos lá ver o que nos reserva nosso querido orientador espiritual Emmanuel, que foi guia de Francisco Cândido Xavier durante toda a sua vida e orientou o trabalho mediúnico do Chico Xavier, sejam os seus livros, as psicofonias e todas as suas tarefas realizadas tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba até a sua desencarnação. Então o Emmanuel, né, a capa do livro eu sempre lembro, está aí do lado, né, uma pintura de Van Gogh, né, para aqueles que quiserem conhecer, é uma pintura de Van Gogh. E o título, como eu disse, se chama Reeducando. Então diz o Emmanuel o seguinte: os nossos irmãos reeducandos, residentes em setores de segregação construtiva, não se encontram sozinhos. Então aqui tem uma primeira informação importantíssima, gente. Não existe, escuta bem o que eu vou dizer, não existe no universo ninguém que esteja sozinho. Deus ampara a todas as criaturas, em todos os recantos do universo, sem distinção, sejam bons ou maus. Está lá no Evangelho, né? Que nós até por curiosidade lemos essa semana lá na Casa Transitória, que o Cristo fala que o sol nasce para justos e injustos. A chuva vem para bons e maus. Então, para Deus, nós todos somos filhos de Deus. Até porque somos espíritos eternos, e nós vamos ver mais à frente aí, todos temos débitos para serem reparados ao longo da existência, né? Então, ninguém está sozinho, né? A pessoa pode até querer ficar sozinha, mas tem sempre ali um anjo da guarda, um espírito guardião, um espírito familiar que está ali ao lado daquela pessoa procurando o momento certo para resgatá-lo eventualmente daquele sofrimento que ela se encontra. Então ele diz assim: em todos os lugares da terra
surpreendemos os sentenciados de variadas espécies, dentre as quais se destacam: primeiro, os presidiários retidos em provações de longo curso. Esses são os presidiários comuns, encarnados, que cometeram alguma falta aqui na Terra e estão cumprindo algum tipo de provação, de pena, de sentença de médio e longo prazo. Não estão desamparados. Se eles têm mães desencarnadas, as mães estão lá cuidando desses presos. Os familiares queridos deles estão cuidando. Todos estão sob o olhar atento de Deus. Todos. Tá certo? Por pior que tenham feito, todos nós somos irmãos entre nós e filhos de Deus. Ele continua: os emparedados no remorso, que carregam o peso de culpas inconfessadas. Aqui tanto podem ser pessoas encarnadas quanto desencarnadas. São aquelas pessoas que carregam dentro de si enorme remorso por algo que fizeram e ainda não conseguiram aliviar o seu coração, falando, abrindo-se com aquele que ofendeu ou com alguém, buscando aliviar essa carga que está nos seus ombros. Sempre existirão espíritos atentos a esses nossos irmãos, procurando aliviar a carga de remorso que eles carregam. Geralmente essas cargas de remorso saem da vida material, vão para a vida espiritual e acabam redundando em uma nova encarnação, que às vezes é a única forma daquela criatura esquecer aquele mal que praticou e começar uma etapa nova, uma jornada nova junto daqueles aos quais ela necessita, né? E ele continua: os detentos da rebeldia, que não se satisfazem com os recursos que a vida lhes coloca nas mãos. Então esses aqui são detentos por conta própria, porque eles se rebelam contra aquilo que a divina providência ofertou a eles na presente existência. Então, podem ser espíritos que carregam doenças de longo curso, paralisias, né? Ou que se encontram rebeldes pela sua condição social. Tampouco esses estão desamparados. Todos eles estão amparados por Deus. Deus procura sempre, através dos amigos espirituais, encontrar uma brecha nessa rebeldia para iluminar o coração dessas criaturas com uma luz de amor, com uma luz de reconforto, de confiança, de esperança no futuro, para que eles possam superar esses problemas, tá certo? Ele continua: aqueles, os encarcerados em sofrimentos claramente voluntários, que recusam qualquer saída para a luz do espírito. Essa é uma continuação daquela anterior, só foram subdivididos aqui por uma questão de semântica, mas no fundo são as mesmas coisas, né? São sofrimentos que a pessoa claramente impõe a ela própria, né? Porque recusa uma saída, né, para o problema que eles estão enfrentando através da luz do Espírito. O que é a luz do Espírito? É o entendimento de que Deus é Pai, de que nós somos espíritos eternos, que nada nos acontece por acaso, que tudo que está acontecendo tem uma causa que talvez a gente não saiba agora, mas saberemos no futuro. Então, são sofrimentos voluntários, ou rebeldias, como falou no tópico anterior, ou intolerâncias com outras pessoas, né? Então são situações que a pessoa se auto-inclui, se auto-coloca nessa condição de sofrimento, e igualmente os espíritos amigos buscam ajudar essas criaturas da melhor forma possível.
Ele continua: os prisioneiros da inconformação, que não aceitam as diretrizes do trabalho para o bem que se lhes oferece por terapêutica de libertação. Então aqui ele acrescentou um detalhe importantíssimo. Muitas vezes a terapêutica de libertação daquela inconformação, daquele sofrimento, daquela rebeldia, é o trabalho no bem. Não geralmente, 100% dos casos é o trabalho no campo do bem. Nós temos N exemplos de pessoas que estavam sofrendo, por exemplo, obsessões terríveis e fazendo sopa lá na casa transitória, no Melo Moraes, melhoraram. Porque os espíritos obsessores perceberam naquela criatura uma preocupação com outras criaturas, com criaturas que sofrem mais do que ela, e viram uma réstia de bem no coração dessas criaturas. E essa réstia de bem iluminou o seu espírito, a sua aura, a ponto de que ele pudesse se auto-melhorar. Então é a terapêutica do bem, agindo em favor de nós outros e daqueles que estão em nosso redor, solucionando problemas que muitas vezes são insolúveis pela luz da matéria, pura e simplesmente, né? Mas o trabalho no bem tem a virtude de iluminar esses caminhos e nos tirar dessas prisões de inconformações e rebeldia que nós nos encontramos. E por fim, ele dá o último exemplo aqui, aqueles que são encadeados na angústia, que se acham isolados nas celas de reflexão que se lhes fazem necessários ao próprio burilamento. Então são os casos de loucura, de demência, de situação angustiosa que levou a depressões profundas, alheamento completo da realidade, mas que lá no íntimo se encontram refletindo seus espíritos que estão dentro desses corpos que muitas vezes nós achamos que não estão entendendo nada. Ali dentro estão espíritos que entendem o que está acontecendo, sabem o que está se passando com eles. Vejam no YouTube aí uma entrevista maravilhosa que o Chico Xavier concedeu a Hebe Camargo. Tá? É fácil de achar no YouTube. Ele fala desses espíritos. São os nossos irmãos suicidas, aqueles que atentaram contra o próprio corpo e que se voltam depois em situações angustiosas de reencarnações difíceis, de paralisias, de demências, né? De esquizofrenia. Então, assistam essa entrevista feita pela Hebe Camargo com o Chico Xavier, que ela é maravilhosa. Fala também da perda de entes queridos, de mães que perdem os filhos. Assistam, gente. Assistam. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Por fim, ele diz assim: diante de companheiros considerados delinquentes, abstente-se, né, de condená-los. Não condenes, porque os delinquentes somos todos nós. Uma vez perguntaram para o Chico assim: Chico, quem são os culpados, né, os delinquentes? São todos aqueles que ainda não foram descobertos, ele falou, né? E somos todos nós somos espíritos eternos. É o que fala na sequência aqui, olha. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, somos viajores dos milênios e estamos ainda em processo regenerativo. A Terra é uma escola, à vista das imperfeições que nos marcam o espírito. Gente, todos nós, com raríssimas exceções de espíritos missionários que aqui estão na Terra, somos espíritos carregados de imperfeições, de erros milenares que cometemos há 200, 300, 500, 1000 anos atrás e que ainda nós não conseguimos solucionar.
e que Deus vai nos permitindo que sejam solucionados pouco a pouco, porque nós não aguentaríamos a carga de sofrimento se tivéssemos que resolver todos os males que nós causamos a outrem e a nós mesmos indiretamente. Então nós somos viajantes no tempo. Nós estamos numa viagem milenar que começou há 200 mil anos atrás, quando o homem atingiu os estágios iniciais da razão, do entendimento, que ele soube distinguir entre o certo e o errado. É o que a ciência chama de hominídeos que adquiriram a complexa condição de seres racionais, né? O Homo sapiens que aprendeu o que é certo e o que é errado, que ele não podia matar o irmão que estava ali na taba com ele, que isso te traria consequências, né? Então são milênios, gente, milênios de erros que nós temos que pouco a pouco ir solucionando. E eu digo de volta, o trabalho no bem é o atalho para nós solucionarmos esses problemas, porque trabalhando no bem a gente vai se melhorando, vai fazendo alguma coisa em prol do próximo e vai com isso diminuindo um pouco esses débitos, né? Então o Emmanuel termina essa breve mensagem aqui dizendo: e se pudéssemos rasgar o peito à frente de nossos interlocutores e companheiros do cotidiano, certamente que eles todos conseguiriam ler este letreiro gravado a fogo e lágrimas em nossos corações: compadece-te de mim. Então, gente, se nós pudéssemos abrir o peito, e eu faço aqui como exemplo, compadece-te de mim, porque nós temos erros milenares, não podemos julgar ninguém, né? Não podemos acusar ninguém, nós temos os nossos próprios problemas, então nós estamos a caminho de solucioná-los. Não é acusando o próximo que nós vamos resolver os nossos problemas. Na célebre passagem do Evangelho, quando apresentaram para o Cristo a mulher adúltera, e ele disse aquela frase ao mesmo tempo de profunda significação moral e inteligência: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Não ficou ninguém para tirar a primeira pedra, porque ninguém está sem pecado nessa terra que nós estamos aqui, não é mesmo, gente? Então fica aí essa lição tão bela, tão profunda, que fala tão de perto aos nossos corações, tão necessitados que somos ainda da misericórdia divina, né? Que nos carrega no colo, né? Ao longo das existências, propiciando novas oportunidades para nós, né? Abrindo novos caminhos para que a gente possa se melhorar, ir melhorando, evoluindo pouco a pouco, né? Então, compadece-te de mim, é o que diria o Emmanuel, e nós outros completamos também: compadece-te de nós, que somos filhos de Deus e necessitamos desse amor divino nos nossos corações. Tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma ótima semana e que Deus os abençoe. Nos vemos na próxima semana. Tchau.